Onde 2026 chegou e muita gente já está preocupada com os reajustes do seu plano de saúde. Não é à toa, na verdade. As estimativas do mercado apontam que os planos coletivos podem subir entre 20% e 30% ainda esse ano. Especialmente planos empresariais de pequenas empresas e planos coletivos por adesão. E aí começa o desespero, não é verdade? O que eu devo fazer agora? Cancelar, migrar de plano, tentar conversar com a minha corretora, aceitar calado? Calma, que hoje eu vou te explicar o que seu plano não quer que você saiba sobre esse reajuste, tá bom? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Hudson Fagundes, advogado especializado em ações contra planos de saúde. Eu atuo principalmente em casos de reajustes abusivos e nos chamados falsos planos coletivos. E o que eu vou te falar aqui é baseado na minha prática real dos tribunais, tá bom? Vou falar o que a justiça tem entendido em casos semelhantes a esse. E nós vamos entender o cenário para 2026 e a expectativa é que os planos coletivos, como eu já disse, tenham reajustes na faixa entre 20% e 30%, tendo os planos coletivos por adesão até superior a isso. Enquanto isso, os planos individuais e familiares devem ter índice próximo de 6% a 8% de reajuste, levando em consideração o histórico e a inflação controlada nos últimos 12 meses no país. Você percebe a diferença? Estamos falando de 3 ou até 4 vezes a mais o índice autorizado para planos individuais e familiares. E aqui tem um ponto muito importante. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não define o percentual dos planos coletivos. Se a operadora diz que a ANS autorizou, isso não significa que a ANS tenha calculado efetivamente o índice aplicado no seu contrato. Nos planos coletivos, é a própria operadora que faz o cálculo e apenas comunica à Agência Nacional de Saúde Suplementar. É diferente dos planos individuais e familiares, onde o índice é realmente fixado pela agência reguladora. Agora, presta atenção no maior erro que eu vejo os consumidores cometer. A maioria só procura ajuda depois que o reajuste já chegou. Aí pode ser tarde demais. Quando a mensalidade já está pesando no orçamento, aí começa aquela correria, não é verdade? Liga para o corretor, pensa em cancelar, vou trocar de plano, não vou, tudo isso sem nenhuma estratégia. E muitas vezes, o consumidor acaba fazendo algo que vai piorar a sua situação. Se esse conteúdo é relevante para você, se você tem entendido que faz sentido para você até aqui, já clica no sininho aqui embaixo, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta aqui para mim. Qual foi o último reajuste que você recebeu no seu plano de saúde? 15, 20, 30, 40%? Quero saber se está dentro da normalidade, dentro da média, tá bom? Então comenta lá que eu vou fazer questão de te responder. Agora nós vamos falar do que realmente pode ser feito. Existem 3 caminhos principais que podem ser adotados. O primeiro caminho, reavaliar o seu plano. É possível fazer um downgrade, ou seja, descer de categoria, reduzir a cobertura para poder caber no seu orçamento? Às vezes sim, tá bom? Segundo caminho é estudar uma portabilidade, ou seja, você migrar para outra operadora de plano de saúde. Mas cuidado, se existe alguém em tratamento, a troca ela precisa ser bem planejada para que a pessoa não saia no prejuízo e perca o seu acompanhamento médico. E também para evitar novas carências. Terceiro caminho, analisar juridicamente o contrato. E para mim essa é a melhor solução e a mais eficaz. E aqui muita gente se surpreende, tá bom? Em diversos casos, principalmente em casos de planos empresariais, que são aqueles contratados por CNPJ, mas para uso da própria família, a Justiça tem reconhecido que se trata de um plano falso coletivo, inclusive até mesmo com jurisprudência já do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ou seja, na prática, é um plano familiar disfarçado de empresarial. E quando isso é reconhecido pela Justiça, quando se enquadra nessa tese, o contrato ele pode passar a seguir as normas e diretrizes dos contratos individuais e familiares. O que isso resulta na prática? Isso pode significar uma redução expressiva na sua mensalidade de até 50%. E mais, a devolução de todos os valores que foram pagos a mais do que deveria ser pago nos últimos 3 anos. Calcula pela tabela da ANS o que você pagou a mais, você pode recuperar. Existe um princípio muito importante no direito, que o que importa não é o nome do seu contrato, não é como a operadora de saúde chama o seu contrato, é a realidade do que realmente acontece. E se dentro de um plano empresarial existe apenas uma família, faz sentido tratar como uma grande empresa? Obviamente que não, porque não tem uma negociação coletiva de fato. Então, como deve ser tratado? Como plano familiar, correto? É isso que os tribunais têm analisado. E é por isso que o meu conselho é calma,
não espere o reajuste chegar. Antes do próximo reajuste desse ano, tome uma atitude. É preciso agir para que você não seja novamente surpreendido. Então, antecipe a análise e entenda as suas possibilidades. Hoje tudo pode ser feito, inclusive, de forma online, tá bom? A análise do contrato, o estudo do histórico dos reajustes e até eventual ação judicial hoje, ela pode ser feita totalmente online em qualquer lugar que você esteja no Brasil. E é totalmente possível que você tenha uma resposta da justiça favorável se o seu caso se enquadrar nessa tese que a gente está falando aqui. Então, se você tem um plano empresarial no seu CNPJ, apenas para você e seus familiares, é muito provável que exista uma tese jurídica aplicável ao seu caso. Se você quiser uma análise do seu contrato, na descrição desse vídeo aqui embaixo tem o WhatsApp do nosso escritório, nós podemos tirar mais dúvidas que você tenha e analisar o seu contrato, ok? Nossa equipe está pronta para te atender e para te responder. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar também aqui nos comentários aqui do vídeo, que eu pessoalmente farei questão de te responder a todos os seus questionamentos. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem você sabe que também está sofrendo com reajustes abusivos, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.